com uma palavrinha de 2 letras: fé. Daí para frente as coisas vão se agregando. Olha o que ele fala. E Paulo percebia isso aí, e ele falou: vou ensinar para o povo. Ensinar que não adianta as pessoas tentarem buscar coisas muito elevadas. Não é isso a graça. Isso é o caminho dos homens. O caminho de Deus é um caminho simples, mas profundíssimo. Mas na simplicidade, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse esse conhecimento rebuscadíssimos e pudesse falar sobre todos os segredos, mistérios, a minha intelectualidade fosse o máximo. Se eu não tivesse amor, isso para mim não aproveitaria em nada. Vocês percebem que toda busca humana só é válida aqui para baixo, ela não tem valia no pós-morte. Nada que o homem busca de grande, de magnífico no intelecto tem validade na eternidade. Até porque pensamento humano dentro da eternidade é ridículo, porque lá a mente de Cristo vai estar em nós. Nós teremos acesso pleno a tudo que Deus sabe, a tudo na medida nossa. Não na plenitude de Deus, na plenitude nossa. O que Deus sabe, o que o Cristo sabe, Ele vai passar para nós. Nós vivenciaremos a excelência de Deus dentro de nós. Não fazendo raciocínios que cansa. Tem pessoas que têm uma mente difícil de aprender, de uma cognição difícil. No céu teremos a glória dEle implantada em nós, em nossa medida. Por isso que ele falava: olha, não adianta vocês tentarem buscar coisas elevadas, intelectualmente falando. Se vocês não tiverem amor, nada disso vai aproveitar para vocês, nada. Se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa. O som do metal, ele irrita. Ele não é harmônico, ele não faz uma melodia, ele não produz uma canção agradável. Ou seja, quando eu começar a falar de minhas grandezas, fazer meus discursos filosóficos, eu vou ser como um metal que soa. É um barulho que vai incomodar aquele que quer encontrar com Deus. Não vai encontrar com Deus, é um barulho desagradável. Quem sabe desfilar aqui o meu currículo, a minha capacidade acadêmica, quem sabe se eu tivesse, não é? Mostrar coisas rebuscadíssimas, buscar teorias, pegar o grego, pegar o aramaico, o hebraico e começar a fazer propostas filosóficas. Isso não torna ninguém próximo a Deus. Você vai ser como um metal que soa. Seu discurso vai incomodar os ouvidos daquele que quer ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é diferente. Sabe, irmãos, um dia Elias estava numa caverna, cansado de tudo. Ele cansou e pediu para o Senhor: chega para mim, chega. Eu me cansei. E um vento forte que quebrava até as penhas manifestou-se lá fora, ele não saiu. Depois um fogo, um terremoto, ele ficou quieto. Mas depois a palavra fala, uma voz meiga e delicada, falou: Elias! Falei: essa voz eu conheço. Essa voz me tira da caverna. É meiga, é delicada, é o caminho delicado. A voz meiga e delicada vai tirar alguém de alguma caverna espiritual que você está nela aí. Essa palavra hoje vai tirar você do fundo de um poço. A voz meiga e delicada de Jesus. É como o sino é oco. Ele não tem conteúdo. Ele bate de um lado por outro. É o som do metal. Embora que seja de bronze via de regra, mas é o som metálico. Não tem harmonia. É isso que acontece quando as pessoas tentam explicar tudo pela filosofia humana. Deus não pode ser explicado pela filosofia humana. Deus não pode ser entendido pelo intelecto humano. Ele é entendido pela fé. É o mais simples, 2 palavrinhas só. Mas ali que começa tudo. Começa o perdão, a minha regeneração, meu novo nascimento. Aqui, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ele recorre agora aos dons. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. E que eu tivesse uma fé de maneira tal que transportasse os montes. Se eu não tivesse caridade,
nada disso me aproveitaria. Porque aqui, irmãos, a fé, ela tem duas naturezas, vocês sabem isso. A fé que me faz ser salvo, a fé que perdoou meus pecados, porque quando eu aceitei, eu criei em Jesus Cristo como meu Salvador, eu creio, Ele pagou minha conta na cruz, Ele me perdoou, Ele é suficiente para perdoar todas as minhas misérias. Então, eu sou salvo pela graça mediante a fé. Mas tem outra fé que não é essa daqui. É a fé que faz transportar os montes. É a fé que fez aquele homem de Deus levantar um altar. Elias joga água, tinha tanta água que formou um ribeiro de água em volta lá. Ele olhou para o céu e falou: Senhor, faz desse fogo do céu aqui. Acabou com a oferta, com a água, até com a pedra, queimou até a pedra. Essa é a fé. Ele falou: essa fé é maravilhosa, mas se eu não tiver o amor divino, essa fé majestosa vai servir para todos em volta de mim, e para mim não vai adiantar nada. Eu preciso de amar. Eu preciso de aprender o caminho do amor. Eu necessito amar como Deus ama na minha medida. Sem amor, todo discurso é vazio, toda caminhada é perdida, toda religiosidade é pano e é trapo. O que faz a nossa natureza é amor. Deus não se revelou pela sua grandeza intelectual, sempre pelo caminho simples, mostrando sempre amor. Se tu queres, tu pode limpar-me. Eu quero. E assim é o amor que trouxe Jesus aqui, nesse mundo, largando as moradas eternas, veio aqui. É o amor que vai fazer você deixar essas moradas terrenas e ir para lá. É o amor no padrão de Deus. A fé é o começo, mas ela vai agregando essas coisas. Quando a fé com Cristo é genuína, ela traz. Ele fala coisas tão profundas, irmãos, já viram aqui, né? Se eu por uma causa, quem sabe por uma causa muito justa, ele deixasse meu corpo a ser queimado, seria um ato de uma dedicação extrema. Mas vejam, tem muitos homens bombas aí, que fazem isso. Eles põem bombas no corpo, explodem, sabe para quê? Para matar os outros. Jogaram os aviões nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, mataram milhares, e a si mesmo mataram como holocausto vivo. Mas de que vale essa morte? De que vale alguém se deixar matar ou matar? Entrega o corpo para ser queimado? Isso não é amor que move isso, é ódio. O amor faz outros movimentos. O amor leva a outra estrutura de comportamento. É nisso que Jesus vai colocando em Paulo essas informações. A caridade é sofredora. Eu sou capaz de sofrer. Quem é que não sabe de uma história de um pai e de uma mãe que sofreu e sofre com seus filhos? Eu conheço. Mães que apanharam, pais que apanharam dos filhos, todo quebrado. Eu já vi isso. Toda machucada, todo machucado. O filho drogado, tomado de uma força maligna, quebra tudo. De repente, a droga sai do corpo. E ele fala: mamãe, você me perdoa? Eu perdoo, meu filho. Eu perdoo. Eu já vi isso. Bate outra vez. Faz tudo outra vez. As pessoas falam: não é possível suportar isso. A mãe fala: o que eu vou fazer? É meu filho. Eu preciso de resgatar meu filho. Sofre, sofre, sofre. E não joga fora. Glórias a Deus, irmão. Se nós entendermos isso, irmãos, foi isso que Jesus fez. Já pensaram o que é? O verbo eterno. Se deixar cuidar por uma mãe,
trocar fralda. O Verbo eterno, aquele que dá ordem e comando geral em toda a estrutura do universo, que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ser conduzido pela mão. Ficar 30 anos esperando o tempo de começar a sua missão. Vendo a contradição de todo mundo, e quando começou a missão, todos duvidavam dele. Zombava, até seus irmãos não criam nele. É sofredora. Se tivesse desistido, chega para mim, basta. Nós estava perdido, mas ele sofreu tudo pacificamente. Até na cruz, no apogeu do sofrimento, quando a dor chegou no estado mais alto, a palavra mais forte que ele falou: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. Foi o perdão outra vez, foi o amor outra vez, a persistência em amar, a capacidade de amar acima do limite absurdo do comportamento humano. Se nós pudermos amar um pouco mais, nós vamos parecer um pouco mais com Jesus. Jesus poderia ser chamado de um grande intelectual, de um grande pensador, só um louco faria isso. Ele nunca foi intelectual. Nunca foi um grande pensador, nunca discutiu filosofia com os gregos. Ele andava no meio dos pescadores, cobradores de impostos, leprosos, perdidos. Cumpriu-se com ele: ide pelos caminhos e pelos valados, procure os mancos, ressecado, aleijado, doente, demoniado. Quem tiver doente, cansado, quem sabe aceita me ouvir. E se me ouvir, e se gostar da minha palavra, eu tenho comigo o amor do perdão. Caridade é sofredora. Benigna, só faz o bem. Tudo que nós fizemos promovido pelo sentimento de amor se torna em bem. Nós não desejamos mal, não praticamos o mal. Não é invejosa. Quando vê alguém com uma porção melhor do que a sua, numa situação melhor do que a sua, não inveja, não cobiça aquela posição em detrimento daquilo que ele alcançou. Não. É como um pai e uma mãe. Eu falo sempre, se falarem comigo que meus filhos são melhor do que eu, mais inteligente, qualquer coisa que falar que meus filhos é mais do que eu agradeço. Tudo que falar dos meus filhos mais do que eu fico contente. Sabe por quê? Porque eu amo meus filhos, eu sou doido com meus filhos. O sentimento é esse. É isso que nós devíamos ter pelos outros. Aquela irmã teve um sucesso, olha, o vizinho seu teve um maior sucesso. Eu queria ter no lugar dele, não ele. Não, irmão. A palavra é essa: caridade não tem inveja. Não quer tomar o lugar de ninguém. Fica contente. Se nós tivéssemos o sentimento de amar as pessoas no padrão que Deus está propondo, não teria inveja. Não teria inveja. Vocês lembram que o inimigo falou para Cristo, para o Verbo? Quando foi aquele dia da prova com Jó, ele gosta de Deus mesmo, mas Deus dá tudo para ele, tira dele tudo que ele tem, o sentimento dele, tira dele tudo que ele tem. Sabe como que Deus, a primeira vez que manifestou-se uma sabedoria, que foi dada assim, numa revelação para um ser humano em porção magnífica, foi de Salomão. Primeiro sinal, sabe como que Salomão mostrou a sabedoria dele? Tirando lá do fundo do coração de uma mulher o sentimento de mãe. E era uma mulher sem classe, hein? 2 prostitutas. Mas de noite uma dormiu, virou-se por cima do seu filho e matou ele. Vocês conhecem isso? Ela percebeu que seu filho morreu, trocou o filho dele pelo filho da outra. Pôs o vivo no seu canto e o morto no canto da outra. Mas mãe é sempre mãe. Os meninos eram pequenos, mas o coração da mãe não bate errado. Levantou cedo, fez esse menino